o arquétipo do self. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para vocês, né? A aula que eu ia dar hoje, na verdade, eu dei, porque o tema era o mesmo, na noite de ontem, que foi sobre o Rosário Filosofórum. Levantaram-se muitas questões aqui e eu terminei falando daqueles que desistem. Mas eu vou começar antes de falar do self propriamente dito, porque eu acho que está tudo ainda na nossa memória, falar um pouco, não dos que desistem, mas dos que não têm demanda, não é? Ou que não têm demanda. Então, tem pessoas, isso não é incomum, que elas procuram um analista ou um psicólogo, mas elas não têm uma demanda, elas não têm ainda um pedido interno, um problema para resolver, uma situação para resolver. E aí não tem muito como atender uma pessoa assim, porque o pressuposto de um trabalho de análise é que tenha uma demanda. A demanda não precisa ser um problema, não precisa ser um trauma, não precisa ser uma situação mal resolvida. A demanda pode ser autoconhecimento, mas tem que... Na verdade, a melhor demanda é autoconhecimento. Isto aí vamos dizer assim, o momento mais maravilhoso de um analista é quando alguém senta e fala assim, olha, eu estou aqui porque eu quero me conhecer melhor e eu quero conhecer profundamente a mim mesmo. E aí isso transforma a análise numa viagem bem-sucedida. Porque aí, a pessoa não tem ainda, ela não tem mais alguma coisa, ela não tem mais a quem culpar, seria o ponto, né? Enquanto a pessoa tem a quem culpar, literalmente ela está, eu e minhas metáforas, algumas pesadas, né? Quando a pessoa ainda tem a quem culpar, literalmente ela está lambendo as feridas, né? Mas quando ela não tem mais a quem culpar, aí só fica ela com ela mesma, e aí quando o trabalho passa a fluir. E aí muitas pessoas não têm demanda porque não enxergam nem a necessidade de autoconhecimento como uma demanda válida para uma análise. Bom, tudo que a gente faz é respeitar o momento que esta pessoa está vivendo. Se alguém chega e fala, eu não consigo, eu não vejo o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho o que fazer aqui, geralmente eu digo, olha, foi um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui, né? Mas você está livre para ficar ou não, e se um dia precisar, estarei aqui. Trato com a maior gentileza, mas diferentemente, eu não sei se o Eduardo está aqui hoje, não, ele faltou ontem, faltou hoje também. Às vezes, se ele tivesse aqui, eu iria colocar umas questões para ele, que é coach, né, profissional. Diferentemente do coach, nós não geramos demanda, né? Nós não geramos demanda em ninguém. Na verdade, nós ficamos recolhidos em nossa insignificância até que alguém nos demande, mas nós não geramos a demanda nas pessoas. Assim. Nós não vamos apontar, olha, você tem tal problema, tal, tal. Em geral, geralmente as pessoas começam a fazer isso com os amigos, né? O que não é uma boa também, porque as pessoas, se elas não enxergam a necessidade da demanda, não há muito o que fazer. Esse é o ponto. Se a pessoa não enxerga a necessidade da demanda, não há muito o que fazer. Então, nós vamos pensar hoje no self. Alguém tem alguma pergunta aí sobre o meu comentário sobre alguém que não tem demanda? Mestre, porém tem um trabalho psicoeducativo aí. Eu entendo que para nós psicólogos, quer dizer, não somos psicólogos aqui, somos psicanalistas, né? Mas talvez se aplique da mesma forma. Há um dever social de psicoeducação, né? Até onde a gente vai, então? Já que a gente não pode chegar na pessoa e falar assim, olha, eu percebo aqui
meu exame de estado mental, que você tem x problemáticas que a gente precisa resolver. Até onde a gente iria, então, nesse trabalho psicoeducativo? Eu penso que você pode dar uma devolutiva, né? Dizer o que você percebeu, enfim, mas a questão é que se o outro não percebe a necessidade, não há muito o que fazer, porque não vai aprofundar, não vai andar, não vai sair da conversa de amigos. Não vai. Isso é um pouco triste, né? Isso é um pouco Eu acho que triste, isso é né? muito frustrante quando você É, descobre isso, né? Que aí você só descobre que aquele ponto que eu já repeti algumas vezes, que você só pode ajudar a quem pede ajuda ou a quem percebe que necessita de ajuda. Isso a gente então, até entre psicólogos. Muitos psicólogos atendem sem fazer análise, sem supervisão. E você vê o cara todo enrolado, psicanalistas também, analistas também. E você fala, mas você precisa fazer, você precisa. E aí muitos pensam que a gente está oferecendo o trabalho da gente. Não, no meu caso nem teria como, porque meu tempo é totalmente tomado durante um dia, né? Minha agenda de consultório é tomada. Então, assim, a gente fala tentando ser gentil, mas às vezes nem o próprio psicólogo escuta, Alex. Não escuta. Ele vai, não, não é meu tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não. No fundo, ninguém nunca tem o tempo para fazer, enfim. Mas é que a experiência vai mostrar que se a gente gerar demanda, a demanda é do analista, não é do paciente, ele não vai ficar. Ele pode ficar 4 sessões, né? Depois vai embora. E quando você trata com muito respeito isso, né, de que é o tempo dele, que é o momento dele, isso deixa a pessoa mais livre para decidir ficar ou não. Na verdade, a gente sempre deixa a decisão do lado de lá. isso é muito parecido com o conceito do evangelho. Acho que todos aqui são cristãos, né? Acho que sim, né? Sim, acho que vocês vão entender, então. Eu posso até ficar um pouco mais livre para dizer, que é o conceito de Jesus, né? Primeiro que não são os sadios que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu acho que é perfeito. Segundo o Evangelho, todo mundo é doente, né? Os É, pecados e os vícios são da glória de Deus, mas nem todos se percebem doentes. Então, Jesus, ele se colocava à disposição daqueles que se percebiam pecadores, né? E não os fariseus tals. Aí, outro conceito também, que é o espírito que convence, né? O homem, não é por é, força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. se, Então, se vocês não se importarem, eu posso continuar aprofundando quem que não tem demanda, né? Ou porque não percebe, ou porque tem razões muito profundas para não procurar. Primeiro é aquele que não tem o autoconhecimento necessário ou suficientemente ainda para perceber que é uma pessoa humana e todo ser humano tem lá suas fragilidades, suas limitações. Podemos aprofundar isso? Aí eu dou aula do self, na outra, possivelmente na outra aula. Mas tem um outro. O os outros podem opinar por mim, que vocês acham? tranquilo. É como vocês preferirem também. Eu aceito, eu aceito. E você? Porque é algo que envolve assim uma expectativa nossa também para com a nossa profissão, né? Exato. Pode ser por aqui, por assim, dessa proposta que eu fiz, Gabriela? Pode sim, professor. Então, o primeiro é aquele que não tem ainda uma reflexão suficiente sobre si mesmo para fazer uma análise ou uma psicoterapia. Geralmente ele se percebe como saudável naquele momento e às vezes é mesmo naquele momento específico, então é preciso respeitar isso. Eu falei ontem que tem aquele que olha, chega, vê o tamanho do poço e fica com medo de mergulhar naquilo tudo e não volta mais. Isso é fato também, né? Eu até sugeri a obra do Boris Cyrulnik, falando de amor à beira do abismo, em que muitas dessas pessoas, quando elas tomam conhecimento do tamanho da demanda, é o contrário do primeiro. Quando toma conhecimento do tamanho da demanda,
Não, nessas alturas da vida, eu não quero reformular nada, eu não quero mexer em nada. As gavetinhas estão tudo tão bem arrumadas, está tudo tão bem organizado. Por que eu vou desarrumar tudo agora a troco do quê? Não é? E aí vai embora. Mas tem um grupo, por isso que eu pedi licença, porque aí tem que aprofundar os conceitos para poder ampliar. E aí também eu não gosto de dar os pedaços, porque depois a gente perde o fio da meada, né? E, linkando com a aula de ontem, eu prometo que na aula que vem eu dou conteúdo. Então, tem um grupo a quem Freud classificou como perversos que jamais buscam a análise. E aí por isso que eu pedi para aprofundar, para definir, mais ou menos, definir dentro da psicanálise o que é um perverso. O que é um perverso para uma pessoa que ainda não tem conhecimento de psicanálise é uma coisa. Nós vamos classificar alguém como perverso, é alguém que é frio, insensível, alguém que é mau e alguém capaz de cometer perversidades, não é? No fundo, a gente chega nisso daí também. Não é de todo descartável. Mas na psicanálise, o perverso é aquele que solucionou o curso da libido de uma forma não muito convencional. Então, o perverso é alguém, vamos lá, dentro daquele modelo freudiano, o perverso seria alguém que teria, eu não gosto da palavra normal, e eu já expliquei a vocês por quê, né? Que normal se reporta à norma, mas o perverso seria alguém que procura saídas não muito naturais, embora na modernidade querem transformar tudo em natural. Mas o perverso é alguém que procura saídas não naturais para viver, né, a sua sexualidade e especialmente os impulsos da sua libido. Aí nós colocaríamos, por exemplo, nesse grupo, estupradores. No caso do estuprador, e eu vou falar um pouco de cada grupo que eu colocar aqui, no caso do estuprador, eu participei de um grupo de pesquisa do Hospital Pérola Baiton, né, durante 4 anos, exatamente tentando compreender não só o sofrimento da mulher estuprada, mas também o psiquismo do estuprador, a psique do estuprador. O estupro, além de ser uma violência sexual, é, acima de tudo, um ato de poder. Não é só sexual. Muitos estupradores, e a maioria absoluta deles, não consegue realizar-se sexualmente fora daquela relação de poder. Então, é muito mais uma necessidade de dominar absolutamente o outro. Não tenha muito... É bom pensar assim, porque você começa a compreender que não é muito uma questão ética, é muito mais profunda. Você tem aí muito mais questões psicológicas, não é? E hoje se aponta até neuropsicológicas, como uma alteração, por exemplo, na amígdala, né? Naquele eixo HPA, destas pessoas. Então, você tem o mesmo que se aplica ao estupro, em termos de como o grupo dos perversos, a gente pode aplicar também ao pedófilo. No caso do pedófilo, não é um ato de poder, é uma libido absolutamente regredida, fixada num período da vida infantil. Vamos lá. O grande... Espero não estar cometendo nenhuma injustiça, mas o grande... um pedófilo emblemático
do século XX foi Michael Jackson. Né? Depois da morte dele, apareceram inúmeros... Por que ele estava empobrecendo? Porque ele teve que fazer inúmeros acordos judiciais nos Estados Unidos, isso é possível fazer, e calar a boca de muitas famílias cujos filhos foram abusados por ele. É só olhar para o Michael Jackson que você vai ver que ali dentro, na verdade, ali naquele corpo habitava uma criança, né? Não era alguém que nunca chegou a amadurecer psicologicamente. Então, você tinha um comportamento infantil, uma sexualidade infantil e uma necessidade de realizar esta sexualidade de forma infantil. Eu não estou dizendo que isso é correto. Veja bem, na psicanálise ou na psicologia analítica, a gente não é o nosso ponto central o julgamento. A gente tenta compreender o comportamento. É claro que, do ponto de vista legal, isto é um crime hediondo. Mas eu estou dizendo que estas pessoas, elas sofrem processo, já sofreram desde a infância. No caso do Michael Jackson, também veio toda a história do abuso, da violência que ele sofria do seu pai, né, que o violentava fisicamente, não sexualmente, mas ele sofria todos os tipos de abusos do pai quando era menino, quando era até mais ou menos a adolescência. Então, o perverso, ele não tem demanda. Não há registro. Quando a gente fala o perverso, tanto do ponto de vista do Freud, quanto do ponto de vista da ética e da moralidade e da legalidade, não há registro de que um perverso procurou ajuda, procurou análise. Não há registro. Desculpa. Desculpa, no caso do que você viu no Pérola Byton, foram pedófilos que buscaram ajuda? Não. Nós tentávamos compreender o que estava acontecendo a partir de mulheres, né, não de crianças, mas o relato das vítimas. E a gente, exato, e nós trabalhamos com as vítimas mesmo, as mulheres que foram estupradas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que um perverso, ele não se submete à análise. Mas, professor, ele não se submete porque ele não reconhece? Exato. Ele não reconhece. Ele não tem drama, sofrimento de consciência porque estuprador ou pedófilo. Eu já entrevistei alguns estupradores, foi boa a tua pergunta, no hospital, no manicômio judiciário, né, do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, eu fui lá com os meus alunos e alunas de psicopatologia e eu tive a oportunidade de entrevistar alguns estupradores. Um deles havia estuprado dezenas de mulheres, era famoso no Rio, e a pergunta que eu fiz é: mas por que você estuprava estas mulheres? A resposta: porque são mulheres. É como se não estivesse falando de nada, sabe? Mas elas são mulheres, o que você acha? Sem contar que... E você saindo daqui? Não, vou estuprar de novo. Então, uma pessoa dessas, você não vai encontrar relatos na clínica de que, vamos lá, a gente está aqui numa fase já mais amadurecida da vida, sem ilusões, não é? Você não conhece relatos. Quem tem psicólogo com aquela coisa piedosa, né? Não, mas e se procurar? Ora, se procurar, será um grande privilégio atender. Mas não procura. Não procura. Mestre, eu acabei de ter aula de psicopatologia, acabei de estudar transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista. A professora comentou lá, olha, não tem cura. Tem até alterações cerebrais, né, nesse tipo de... São os psicopatas e os sociopatas e tal. É disso que você está falando ou você está falando de outra coisa? Eu estou falando desses também e estou falando também dos perversos. Eu estou pegando os grandes perversos, mas você tem também os pequenos perversos, pequenos entre aspas, uma figa, né?
Mas você tem lá, por exemplo, um abusador psicológico de mulheres. Não procura ajuda. Não procura ajuda. E eles não procuram ajuda por saberem que estão moralmente reprovados e aí não querem se expor, ou não procuram ajuda por simplesmente não achar que aquilo é um problema? Isso, eles não acham que cometeram nada errado. E não É o perfil do psicopata. Oi? Que é o perfil do psicopata, eles não têm remorso. Isso, não... mas quando a gente pensa no psicopata só, a gente pensa geralmente no criminoso, que matou gente, que tal, tal. Mas pensa em alguém que abusa, por exemplo, psicologicamente do filho, ou da mulher, ou do companheiro ou da companheira, independente de quem seja. Esta pessoa não procura ajuda. E também, o professor, entra muito a questão da pessoa que tem, eu não sei se isso é uma psicopatia, mas assim, que é a pessoa que mente, né? Isso. Ela mente, ela acaba vivendo aquela mentira, ela entra no outro mundo paralelo e acha que aquilo é correto, né? Não reconhece que A está... questão é que parece que falta aí uma capacidade de autocrítica. Exato, é isso aí. Uhum. Eu nem falo em capacidade, não falo em termos de consciência moral, já é muito sofisticado, né? Uhum. Mas pensando em pessoas que não têm nenhuma formação religiosa, mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de autocrítica. Mas em alguns parece que isso se perdeu. Sim. Se perdeu. Então, ele emite aqueles comportamentos, e aí, durante mais de 100 anos, a psicologia e a psicanálise e a psicologia analítica se tornaram, por excelência, o abrigo, o acolhimento das vítimas no mundo inteiro. No mundo inteiro. A característica central do consultório de psicologia é que nós atendemos as vítimas, ou vítimas de pai, ou vítima de mãe, ou vítima de alguma pessoa, ou vítima do patrão, ou vítima de alguma situação. Mas, bom, os psicólogos hoje têm feito um esforço muito grande para tentar entender por que a psicologia também não pode servir a essas pessoas que cometem os atos de atrocidade. E aí a gente esbarra nessa questão que eu chamo aqui genericamente, é claro que é mais do que isso, de demanda. Mas ele não procura. Então você vai ouvir o relato de uma mulher que sofre todos os tipos de abusos psicológicos ou físicos ou até sexuais do parceiro ou da parceira, ou de uma parceira com outra parceira, independente, dois seres humanos. O que acontece no final de tudo isso? E aquele que comete o abuso não procura ajuda. Ele não tem a experiência de sentar para alguém e dizer, olha, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Então, é muito raro, não digo que é incomum, mas não digo não vou dizer que não possa acontecer, mas eu vou dizer que é raro uma dessas pessoas procurarem a terapia. Ou análise. Elas vão procurar... Não vão. Elas vão... Professor, uma pergunta. O senhor comentou, né, dessa experiência dentro de penitenciária e tudo. Uma pessoa que comete atrocidade e ela é poupada, de certa forma, né, do seu crime, por ser constatado como uma psicopatia, como Sim. que funciona isso? Se a pessoa nem reconhece... Na verdade, é que a nossa imprensa, ela não informa mesmo. Não sei se nos outros países é assim. Mas quando você declara que ele é inimputável, por exemplo, que foi o que aconteceu com o maníaco do parque, na verdade, o que ocorre? No Brasil, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. Então, se o sujeito pegar 300 anos, como é o caso dele, que pegou mais de 300 anos, se ele cumprir 30 anos, ele é solto. Ele é solto.
Quando ele é declarado inimputável, que geralmente eles fazem isso com criminosos hediondos no Brasil, ele é transferido do sistema penal comum para o sistema penal judiciário. Não é que ele não vai sofrer a pena. Na verdade, é que ele só vai sair do manicômio judiciário mediante muitas avaliações psicológicas, psiquiátricas seguidas, que comprove que aquele distúrbio, que, na verdade, hoje tem como se verificar que também também é neurológico, se resolveu. Na verdade, é muito raro eles saírem de lá. É muito raro. É uma forma de mantê-lo preso para a proteção da sociedade. Porque eles dizem com todas as letras, se eu sair daqui, eu começo de onde parei. Não se iluda. E ainda fala assim, não se iluda, doutor. É assim que eu sou e é assim que eu vou ser. Então, é tanto que eu acompanhei muitos deles durante muito tempo e alguns conseguiram sair. E aí, geralmente, quando eles saem, em menos de uma semana, eles são assassinados. Mesmo que se convertem a determinadas igrejas, como aconteceu com Escadinha, no Rio de Janeiro, né? E também com o chefe que vinha depois de Escadinha, que eu não vou lembrar o nome agora, que também foi solto e também foi assassinado, porque existe uma compreensão de alguns grupos dentro da própria polícia, né? Que não vai... se deixá-lo solto, ele vai... E eles dizem que vão fazer, então... Não estou justificando o extermínio, estou dizendo que é uma forma absurda, cruel de resolver. Em países mais desenvolvidos, estas pessoas pegam prisão perpétua. Ou aqui elas ficam presas ou elas terminam exterminadas por grupos de extermínio, mas não tem meio termo. Não tem. Mas eu não queria chamar tanto atenção para esses casos. Eu queria chamar mais atenção para aquele sujeito equilibrado, que vive em sociedade, que trabalha, que tem família, que pousa do sujeito, cidadão acima de suspeita, correto, mas que vai cometendo seus abusos com aqueles com os quais eles convivem. Às vezes, por exemplo, é um funcionário da empresa. O que tem de assediadores, né? Assediam mesmo, não só sexualmente, mas assediam moralmente. Moralmente. Oi? Não, eu ia falar moralmente, né? Moralmente. E os danos que causa na psique do assediado são muito grandes. Porque a pessoa ela não tem como se defender, se proteger, né? Ela só tem como sofrer o abuso e as consequências do abuso. Então, essas situações, elas... Bom, e aí eu queria que vocês entendessem, porque de vez em quando aparece esse pedido. Olha, mas por quê? Isso já aconteceu várias vezes, né? O filho, geralmente é o filho, a filha ou a mulher. Meu marido foi descoberto como pedófilo e está aí um monte de processo e eu quero que o senhor o atenda. Sim, passa meu telefone para ele e eu atenderei. E até hoje eu estou esperando. Ele não vai vir. Ele vai preso, mas ele não vai procurar ajuda. Ele... Fala, Alex. A reação à sugestão de análise é muito parecida em um outro tipo de pessoa, outro tipo de perfil, que para mim é muito comum. Geralmente isso tem a ver com os religiosos mais fanáticos. Eu ia falar isso. Você tirou da cartola. O coelho já estava pronto para pular. Mais uma sincronicidade para a nossa relação. Alex, o Freud, ele escreveu, dentre aqueles que não seriam passíveis de análise, ele escreveu sobre os religiosos, os perversos, os religiosos. E eu só faço uma crítica a ele, é que ele generalizou. Né? Ele generalizou. Eu tenho uma grande amiga que é parceira da Universidade Aberta,
uma das maiores psicólogas que eu conheço na minha jornada, que é a Patrícia Pazinato. Ela é especialista em atender padres, freiras e pastores. Mas a gente cai na mesma coisa. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, para você ver que curioso. Tem uma figura aí emblemática no meio religioso brasileiro, evangélico, e ele teve lá pelo Mackenzie, e no Mackenzie ele foi denunciado por um número razoável de mulheres. Foram 5 mulheres. Denunciado mesmo, oficialmente. Curiosamente, esse cara era meu subordinado. Eu o demiti e o encaminhei para a doutora Patrícia. Ele foi a 2 sessões. Né? Bom, como as coisas não aconteceram dentro do Mackenzie, só chegou lá o processo legal, né? Judicial. Eu não tinha nada a fazer além disso, né? Assim. É porque hoje a empresa que não tomar essa atitude, ela é conivente com o criminoso, né? Bom, ele mudou para o Rio de Janeiro, foi contratado por outra universidade no Rio de Janeiro, que ele é um grande intelectual, uma grande personalidade também no mundo intelectual, e há mais ou menos um mês, o chefe dele lá me ligou e falou, olha, ele assediou e abusou de algumas mulheres aqui no Rio. É verdade que o processo contra ele aí foi esse? Eu falei, olha, está nos autos, você procura no fórum. Não me cabe denunciar ninguém, mas você procura lá. Aí ele procurou e depois ele me ligou e falou, cara, mas já se passaram 15 anos e ele não fez absolutamente nada. Não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Aí, se você perguntar por quê, Freud não diz a causa, né? Freud não diz a causa. Nesse caso, ele é religioso também. Mas no caso do religioso, para muitos religiosos, a própria religião basta. E eles também adquirem uma áurea de santidade, de poder, não é? De supra-legalidade. Eles estão acima do bem e do mal. E é muito difícil uma pessoa com tanto poder sentar numa cadeira de um mortal ou no divã de um mortal e dizer, olha, eu estou aqui precisando de ajuda. Eu acho que por isso que é muito saudável, não é? Quando alguém tem esta coragem de procurar ajuda. Acho que nenhum dos movimentos humanos é tão saudável quanto este, independente da causa ou da origem. Por quê? Porque é um reconhecimento da própria humanidade. E por isso que é muito saudável que também o psicólogo procure ajuda, porque também é um reconhecimento da própria humanidade dele. Olha, eu sou apenas humano. Então tem o grupo aí dos religiosos. O Freud colocou, tem o texto que eu estou me referindo aqui, chama-se O Lucro, se alguém quiser anotar, é O Lucro Perverso da Doença. É do Freud. Eu sempre dou uma referência, porque é claro que eu não tirei tudo isso da minha cabeça, né? Acho que eu não tirei nada, eu apenas estou aqui refletindo anos e anos de leitura, de pesquisa, de vivência, né? O Lucro Perverso da Doença. E ele colocou nesse grupo aí, dos que não procuram ajuda, não sei se a tradução está correta, mas eu vou colocar aqui, não vou dizer a tradução, que ela seria politicamente incorreta, né? Se bem que eu tenho a melhor tradução, que é em espanhol, que é 3 volumes das obras de Freud em espanhol. Eu vou colocar aqui qual seria o sentido que está lá. Ele diz que aqueles que descobriram na neurose ou na doença ou no sofrimento uma forma de compensação, seja material, afetivo, emocional, ou seja como for, estas pessoas não procuram ajuda. E eu demorei a aceitar isso, exatamente
pela minha formação da teologia, pela minha passagem pelo ministério pastoral, eu tinha muita dificuldade de aceitar isso, até que você começa a ver, não é? Como é, professora frase, perdão? Pensa no título do artigo dele, O Lucro Perverso da Doença, o capítulo da obra dele. Sim, mas o que ele falava aí? E aqueles que descobriram na doença um meio de vida, ou material, ou emocional, ou afetivo, ou sexual, não vão procurar ajuda também. E isso faz muito sentido. Porque, de repente, aquele sofrimento que a pessoa carrega, primeiro, é tudo que ele tem. Segundo, é só o que ele tem. E terceiro, se isso lhe rende algum benefício, ele não vai procurar ajuda. É como se a pessoa se escondesse atrás da doença dela? É mais que isso, Rafaela. Ela usa a doença para atrair afeto. Ou bens materiais mesmo. Então, aí eu queria fazer uma pergunta assim. Eu acho que é meio que um consenso de que essas pessoas, elas procuram as religiões mais fanáticas, enfim, para elas meio que se esconderem ali. Mas não pode ser também uma questão de aquelas pessoas que estão naquele convívio social, delas, essa dificuldade que elas têm de se abrir ou de procurar ajuda, produz também essas pessoas que vão se tornar os líderes delas, porque, assim, de algumas experiências que eu tive, esses escândalos religiosos, o que mais me deixa, assim, como é que eu vou dizer, preocupado, eu até digo assim, que as pessoas, elas defendem os líderes nessa situação. E aí faz todo sentido com o que o senhor acabou de falar, que eles usam isso, né, para ter afeto. Então, assim, pode ser também que as pessoas produzam esses futuros, né, no caso, esses líderes, né, não sei qual é o nome que o senhor, não lembro agora qual é o nome que o senhor se referiu, dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Não sei se eu fui claro. Eu não queria usar o termo que ele usa lá, porque não é justo. Mas ele está falando de pessoas que se utilizam da doença para alcançar algum benefício. Como elas têm um lucro perverso da doença, elas também não vão procurar ajuda. Eu tive muita dificuldade para aceitar isso, até que ao longo da vida você vai ver desses comportamentos, não é? De pessoas que se utilizam do sofrimento, da neurose, da dor, e, enfim, para poder conseguir os objetivos que elas têm. Acho que é melhor colocar dessa forma. Mas a minha dúvida era mais assim, qual é a influência das pessoas nesse perverso? O que essas pessoas, no caso assim, ele consegue se manter em um lugar onde as pessoas são diferentes, ou ele só consegue ser assim em um ambiente onde as pessoas também têm um certo tipo de comportamento parecido com ele? Essa é a minha dúvida. Eu acho que eles vão procurar os ambientes onde isso é reforçado. Não é? E daí, no ambiente religioso, o sofrimento é glorificado. A glorificação da dor, a glorificação do sofrimento é muito forte no cristianismo. E muito mais forte ainda, com todo respeito a quem vai assistir essa aula, é muito mais forte no espiritismo, né? Ou no hinduísmo, onde o sofrimento faz parte de um processo de depuração da própria alma para alcançar um estágio superior. Se a pessoa vive num ambiente assim por muito tempo, ela gera identidade nesse processo de sofrimento versus autoglorificação, versus usa tudo que não é da religião. É profundo o negócio aí, explica muita coisa isso aí. Eu fico feliz que explique muita coisa. Isso tudo provavelmente vem do estoicismo. Ô, Alex, eu fico feliz que explique algumas coisas, que é para isso que a gente está aqui, né? Tem explicado muito, mas muito. A gente está aqui. Não,
E depois, né, veja bem, o sujeito não procura nem ajuda médica, não é nem psicológica. Muitos líderes religiosos não procuram nem um médico. Por quê? Porque adoecer traz afeto, atenção, glorificação, sofrer, não é? É como se... a imagem que eu tenho é que minhas aulas estão ficando muito pesadas, né? Eu não queria que ficassem tão pesadas assim, mas são imagens muito fortes que eu vi ao longo da vida, né? Das vezes da pessoa até ela fazer questão de passar por aquele sofrimento, porque aquele sofrimento atrai afeto, atenção, né? Carinho, ajuda, entre aspas, né? Enfim. Mas, para finalizar a aula, ainda bem que vocês parecem que gostaram da aula, né? Porque não é que eu estou fugindo. Muito. Gostou, né, Gabriela? Muito boa. Mas o último grupo que não procura, que não tem demanda para análise, não procura ajuda, é o grupo dos esquizofrênicos. E eu colocaria mais um outro grupo, que é o grupo dos borderlines. Borderlines, eu vou sugerir que vocês procurem ler sobre isso, porque não dá para esgotar aqui, tá? A gente pode até começar a aula de terça falando um pouco sobre borderline. Mas o borderline, ele fica entre a neurose e a psicose. Aí eu preciso explicar o que é a neurose, o que é psicose, muito rapidamente, que é fácil de entender. O que é neurose? Neurose é quando eu tenho consciência do que eu sou e eu passo conscientemente por todos os processos. Eu sei quem eu sou e eu estou orientado em termos temporais, espaciais, eu tenho autopercepção e eu tenho a heteropercepção. Mas, de repente, eu escuto vozes, e as vozes são conscientes. Ou, de repente, eu preciso de um ritual de purificação 10, 15 vezes por dia, no caso do toque. Ou, de repente, eu posso produzir um sintoma, como a cegueira, sem ter nenhum problema nos olhos, ou uma gravidez psicológica, sem ter tido nem relações sexuais, né? Eu estou citando um monte de coisa aqui que depois a gente vai destrinchar isso numa outra cadeira de psicopatologia com outro professor. Mas, nesses casos, o que vai diferenciar a neurose da psicose é a absoluta consciência de quem eu sou e de que eu vivi todos os processos conscientemente. Vamos lá. Se alguém tiver uma gravidez psicológica e a barriga até cresce, e quando completa 9 meses, elas entram em trabalho de parto, com dilatação uterina, com dor e tudo. É verdade. E aí vai no médico, no ginecologista ou no neonatologista, obstetra, e aí ele vai e pergunta: mas você teve relações sexuais? Eu falo: não. Eu sou virgem. Mas não teve nenhum contato com homem nenhum, mas eu estou grávida. Né? Bom, ela está consciente ainda e realmente ela não teve, e em geral é só uma produção da psique mesmo, que produz, inclusive, alterações hormonais. Inclusive isso. Mas no caso da psicose, o sujeito perde a noção da consciência da realidade. Se fosse eu vou radicalizar aqui, se fosse uma grávida virgem, psicótica, ela poderia chegar no médico e dizer assim, eu estou dizendo, ó, virgem, grávida, psicologicamente psicótica. Ela chegaria no ginecologista, sei lá, no obstetra, e ele perguntaria para ela assim, mas
você transou com alguém, ela diria, transei com o espírito ou transei com o anjo, enfim. Ela não tem o limite da consciência da realidade. Então, o que caracteriza um psicótico é a falta da consciência de si mesmo e a falta de consciência da realidade. Ou a precariedade desta consciência, que às vezes existe, mas é muito precária. Bom, o neurótico tem total demanda para análise, e especialmente esse quadro que eu coloquei aqui, que é do transtorno dissociativo da personalidade, que era chamado no passado de histeria de conversão, da virgem grávida. Esse é um quadro extremamente positivo para análise, o desfecho é muito bom, né? Agora, se ela diz que eu sou virgem, eu estou grávida porque eu transei com um anjo, não tem como fazer análise desta pessoa, porque ela não tem contato com a realidade. Bom, mas tem como trabalhar esta pessoa. E aí nós vamos deixar isso para outra aula, que é como é que a gente trabalharia esta pessoa? Com técnicas não verbais, especialmente pintura e escultura, que foi como Nise da Silveira, minha mestra, trabalhou. E ela é a pioneira do Brasil nesta área. Agora, no caso do borderline, que eu preciso que vocês leiam, porque dentro do quadro da psicopatologia é o mais complexo que se conhece, muito mais que a esquizofrenia. No caso do borderline, ele transita nos dois mundos. Ele tanto pode ter estados de absoluta consciência de si mesmo, como estados de absoluta inconsciência de si e da realidade. Eu citei o Boris Cyrulnik porque é o único psicólogo no mundo que desenvolveu um método para tratar borderline. Nem Jung tratou. Jung tratou esquizofrênicos, com métodos não verbais. Mas pensar que um esquizofrênico vai verbalizar as coisas é impossível. E o borderline é muito difícil. A gente pode voltar a essa discussão, porque ela é muito profunda, mas é muito difícil. É mais difícil do que o esquizofrênico. O esquizofrênico, se ele topar, pintar, modelar, esculpir, ele pode até ter muitos ganhos na psicoterapia. Agora, o borderline é muito difícil. Bom, gente, alguma pergunta? Uma rapidinho, os religiosos estão dentro dessa categoria de perversos ou é outra categoria? Não, é de religiosos mesmo, é outra categoria. Tá. Os perversos seriam estupradores e pedófilos. É. Tá. Eu teria mais uma categoria. Estupradores, pedófilos, ninfomaníacos, tem que envolver essa descarga da libido. Necrófilos, né? Enfim, é uma gama de pessoas. Fala. Tá. Um outro tipo de pessoa que eu vejo que nega, né? É um mecanismo de defesa muito claro, assim. Eu vejo isso muito. Aí, não queria entrar no lado da política, mas eu tenho percebido isso, assim, muito nos extremos políticos. Não preciso de terapia, não. Estou ótima. Estou ótima. E Deus está na minha vida. E eu estou bem, sem depressão nenhuma, não é? Mas você vê uma certa infantilidade nessa autoanálise, nessa autopercepção de que, não, está tudo bem. É uma negação clara, porque não é que a gente quer que todo mundo sofra ou vê problema em tudo, mas todo mundo tem coisa para arrumar, certo? Cada um de nós aqui tem. Como que é isso? Que categoria de pessoa é essa?
Se é que dá para categorizar, né? Mas eu queria só entender um pouco Quando se essa trata de dinâmica. política, a política atrai majoritariamente perversos e psicopatas. São categorias diferentes, elas podem até ter interseção, mas não é a mesma coisa. A religião também atrai muitos perversos e muitos psicopatas. Não é a mesma coisa, psicopata e perverso, mas também atrai. Como as Forças Armadas atraem também. Medicina também atrai. A própria psicologia atrai também. Mas por que, mestre? Eu não estou dizendo não necessariamente aos políticos em si. Pessoas comuns mesmo, né? Pessoas que você percebe que tem ali uma certa imaturidade na percepção da realidade, tem uma certa ingenuidade. São pessoas que você percebe que poderiam aproveitar muito um processo de Se análise. beneficiar, não é, de um processo terapêutico. Exato, mas há uma negação de necessidade, ela se vê, não preciso disso. Eu acho que você colocou uma categoria que está na moda hoje no mundo e no Brasil, né, que é a negação. Eu acho que esse é outro ponto. E dentro de alguns quadros, Alex, psicopatológicos, a negação faz parte do quadro. Aí é um problema, não é? Quando a dor é física, tudo bem, mas quando o problema é psicológico, o caminho mais curto é a negação. Mas imagina, eu não tenho... Meu problema não é tão grande assim. Quem percebe é que está no entorno, convivendo ali, enfim. De qualquer forma, não tem o que fazer, né? Como você falou. Não tem. Hoje é uma aula frustrante, porque eu falei que era aula que a gente ia fechar com todos os casos que não tem demanda para psicanálise, nem para psicologia, né? E nem para psiquiatria, porque eles só vão na psiquiatria se alguém levar e for obrigado. Se não for, não. Bom a gente saber disso, mas para tirar um pouco da nossa ingenuidade, um pouco dessa síndrome de messianismo, né? E também... o mundo, né? Por ser carinhosos, não é bem por aí, né? E descobrir que a minha fé não é tão grande também, né? Porque eu já tive casos de atender pessoas que o juiz encaminhou e ele dá 6 meses para atender alguém que está no semiaberto. E o sujeito vem 6 meses, aí ganha a liberdade condicional e volta para o crime. E eu atendi 6 meses. E aí tem algum ganho? Não. Atendi também policiais das Forças Armadas em situações críticas e o Tribunal de Justiça falou, você tem que ficar 2 anos no terapeuta. E nesses casos eu atendo também como cientista, eu quero saber no que vai dar. Não dá em nada, ele fica os 2 anos que o juiz mandou, não é? E sai dali como se ele nunca tivesse entrado. E eu pedi um desses para avaliar. E como é que você avalia o nosso trabalho? Ele falou assim, olha, se não fosse a ordem do juiz e a sua atenção comigo, era perda de tempo, porque eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. Absolutamente nada. Então, é frustrante? Mas é um pouco de choque da realidade, né? É a realidade, né? É a realidade. Eu acho que isso é em tudo na vida, né, professora? A gente não... E a gente aprende... É tudo na vida, né? E a gente aprende que a saída, seja ela qual for, é sempre pela realidade. Não tem outra. Não tem outra. Mas vamos dizer assim, esses casos que eu trouxe aqui, eles são minoritários na clínica, minoritários, eu nem saberia expressar como, porque, a princípio, eles nem nos procuram. Então, é minoritário. Daí porque eu não acho que valha muito você insistir. Não, mas você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer terapia, você tem que fazer análise. Não é? Enfim. Gente, uma boa noite para vocês, viu? Valeu, mestre. Boa noite, gente. Obrigada. Até.